Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena. Neste tempo, de um modo especial ainda, nós podemos dizer, dedicado aos nossos irmãos de mais idade, aqueles também que têm doenças crónicas e que ainda não podem participar dos nossos cultos presenciais. Nós estamos meditando no livro de Salmos e hoje vamos ler o Salmo de número 101. Salmo 101 é um salmo chamado de monárquico, porque é um rei, Davi, que o escreve numa época em que já é rei e, portanto, ele expressa aquilo que é o seu desejo em relação à monarquia. Este é um salmo que descreve aquilo que deveria ser o rei ideal. Muitos entendidos da Bíblia acreditam que era um salmo utilizado na época das coroações, quando um novo rei da dinastia davídica em Jerusalém ia tomar posse, ia ser coroado. Este salmo seria lido para recordar a este rei aquilo que seriam os princípios básicos para a monarquia. Seria também baseado naquilo que encontramos na lei de Deus, em Deuteronômio 17, que expressa aquilo que Deus desejava para aquele que vinha a ser um rei. Podemos dizer que, como base para isto, nós teríamos a experiência de Davi com Saul. Saul, que tinha sido o rei anterior, no fim das contas, tinha sido essencialmente um mau rei. E espelhado nesta experiência negativa, Davi expressa o seu desejo de ser um bom rei. E diz assim então o Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, quando virás ter comigo? Portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. A quem tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Podemos dizer que em termos de ideal é um ideal extraordinário, muito bonito. O ideal de Davi. Ele fala a respeito do seu desejo de viver de uma forma diferente e de ser um bom rei. Ele mostra aqui algum entendimento, claro, por exemplo, a respeito da verdade de um homem estar no seu coração. Ele compreende que a maldade vem do coração e ele quer livrar a sua maldade, o seu coração da maldade. E, portanto, ele expressa isto de forma muito clara. Ele não vai ter um coração mau para depois não poder agir mal. Jesus mais tarde irá ensinar que, de facto, todas as coisas más provêm de um mau coração. Também Davi parece perceber claramente que a companhia acaba por influenciar muito. Ele sabe que a companhia para qualquer pessoa, aqui no caso para um rei, é muito importante. O rei devia escolher as suas companhias, devia selecionar as pessoas com quem ia andar. Então, neste sentido, Davi está a dizer-nos que ele vai procurar ter a companhia certa. Ele não vai estar junto de pessoas que sejam de mau coração, que sejam orgulhosas, que sejam caluniadoras, que sejam mentirosas. Ele quer se desfazer destas pessoas à sua volta. Ele não vai permitir que nenhuma destas pessoas esteja, para ele não ser influenciado. É interessante que o texto todo do Salmo é muito definitivo, é muito determinado, há muita convicção por parte de Davi. Ele fala várias vezes na forma imperativa, não é? Eu vou ser sincero, eu não vou colocar coisa ruim diante de mim, eu vou aborrecer o mal, eu longe de mim, eu vou destruir, vou eliminar, não vou suportar, etc, etc. Há muita convicção da parte de Davi naquilo que ele pretende fazer. Ou seja, ele entende muito bem aquilo que ele precisa evitar e aquilo que ele precisa fazer. Mesmo no início do Salmo, ele já afirma que ele vai cantar à bondade e à justiça, ou seja, no original, à fidelidade e ao juízo correto, que são características importantíssimas de um rei. Ser fiel à aliança com Deus e fazer juízo de forma certa. O fim do Salmo diz mesmo isto, manhã após manhã, ou cada manhã, talvez na sua versão, a cada manhã, era o momento da audiência real. Era quando o rei
recebia as pessoas era quando ele exercia juízo, quando ele fazia justiça. E ele está a dizer, a cada manhã, a cada momento em que houver oportunidade de eu prestar audiência, a cada momento em que eu exercer justiça, eu vou fazer isto da melhor forma possível para limpar a terra daquilo que é ruim e poder ter a minha cidade perfeitamente preservada. É claro que, olhando para este salmo, depois nós temos que olhar para a vida de Davi. Uma coisa é a sua convicção de evitar as coisas ruins e poder fazer aquilo que é certo, outra coisa é aquilo que de facto aconteceu. Ele, por exemplo, diz, verso 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E nós podemos lembrar de Batseba. Se ele não queria pôr coisa ruim diante dos seus olhos, por que é que ficou olhando para a mulher do seu vizinho até ao ponto de acabar por cair em adultério? Nós lemos que ele diz que não quer permitir que esteja perto de si aquele que tem o coração altivo e que é corrupto e que é soberbo. E nós podemos lembrar de Joabe, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o seu general principal. É verdade, era seu primo, é verdade, era um homem corajoso, é verdade, foi fiel a Davi de forma canina, mas era um homem mau, instintivamente mau, era um homem que muitas vezes tomou decisões erradas, era um homem que caluniava, era um homem que mentia, era um homem que fazia esquemas por trás, era um homem que eliminou outros de forma covarde, matando pessoas que ele não podia fazer isto, cada vez que havia alguém que ele percebia que poderia substituí-lo no coração ou na função. Então, Davi sabia que este homem era ruim, ele depois vai dar esta indicação ao seu filho Salomão, mas ele não conseguiu cumprir o que ele sabia que era certo, que era evitar a companhia deste indivíduo. Ele diz que não quer permitir que haja na sua presença gente fraudulenta que vive de mentiras. E nós podemos lembrar de Absalão. É verdade. Absalão era filho. Era muito difícil para Davi afastar um filho de si. Mas a verdade é que este filho foi um mau indivíduo. Era um indivíduo mentiroso, era um indivíduo soberbo, era um indivíduo que fazia esquemas e arranjava coisas por trás ao ponto de dar um golpe de Estado contra o seu próprio pai. E desta maneira, Davi sofreu imenso com aquilo que aconteceu. Ele não corrigiu como devia ter corrigido os seus filhos, Amnon depois do seu incesto, Absalão depois daquilo que fez. Infelizmente esta foi a postura de um homem que sabia o que devia fazer, mas não conseguiu fazê-lo da maneira que desejava, apesar de toda a sua convicção. Antes de nós podermos criticar a Davi, nós temos que olhar para nós mesmos. Quando olhamos para esta figura perfeita de um rei ideal, nós podemos concluir de forma relativamente simples que apenas um rei viveu desta maneira. Só um poderia fazê-lo. Jesus. Mais ninguém. Nós podemos ter muita convicção, mas não chega. A verdade é que o grande problema da humanidade e de cada um de nós não é falta de conhecimento do que é ideal. Nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que devemos fazer. Infelizmente não fazemos. E aí reside a nossa falha, em saber e em não conseguir fazer. A diferença que nós temos em relação a Davi e o nosso benefício é que nós não vivemos na época da lei, nós vivemos na era da graça, nós vivemos na era do Espírito Santo. Nós temos a oportunidade e o privilégio de viver no tempo da igreja e nós podemos e devemos buscar ao Senhor para ser cheios do seu Espírito. Nós devemos e podemos recorrer à igreja para juntos, uns com os outros, servirmos de exortação e auxílio para que possamos nos corrigir e ser melhores. Devemos ter, pelo menos, a mesma convicção de Davi, de conhecer o certo e procurar viver o correto, de ter o desejo no nosso coração de andar no caminho da perfeição. Afinal, somos chamados à santidade, que é o caminho da santificação e da perfeição. Neste tempo em que talvez alguns de nós ainda estão privados de muita movimentação, podemos gastar um pouco mais de tempo com a palavra do Senhor, buscando este caminho da perfeição, no qual a convicção não é suficiente, mas pela graça de Deus nós temos a sua presença através do seu Espírito conosco, que nos capacita para entrar e para viver neste caminho.